Pessoal, a gente soltou uma caixa de perguntas no nosso Instagram. Quem nos segue a gente aqui, ó, MVS da Importância. Em relação ao seguinte: qual é a memória interna do telefone da galera? O intuito da nossa pergunta foi em depois comentar sobre isso e falar qual é a nossa opinião e a nossa dica profissional sobre a memória interna do telefone da galera em geral, até para a próxima compra do seu telefone. O que acontece? Foi duas enquetes entre 32 e 64 gigabytes a memória interna. 32 gigas ganhou de 64. A maior parte da galera que respondeu a nossa enquete tem 32 gigabytes de memória interna. E a outra enquete foi entre 128 e 256. Então 128 ganhou de 256. A maior parte tem 128 de memória interna no seu telefone. O que acontece, galera? A MVS da Importados indica que você tenha uma memória interna de 128 GB. Por quê? Você tendo uma memória interna no seu telefone de 128 GB, a vida útil do seu aparelho é muito maior do que 64 e do que 32. Salvo nos casos dos iPhones pode-se aceitar 64, né? Porque tem expansão que pode pagar mensalmente para a Apple, e você consegue aumentar isso nos casos dos iPhone, coisa que na realidade dos Androids a Xiaomi, essa realidade está quase ali, mas não é ainda. Então a gente indica que você compre um aparelho de 128 GB. Por quê? Você comprando um aparelho de 128 GB, você vai ter esse aparelho por muito tempo. E a diferença de um aparelho, no caso dos Androids, no caso dos iPhone, aceita-se 64, né? Mas também a gente indica 128. Se puder comprar 128 é top, tanto para iPhone, tanto para Android. Porque se você compra um aparelho de 128, o seu aparelho vai aguentar as próximas atualizações do sistema operacional. De tempos em tempos, tanto iPhone quanto Android tem que atualizar o sistema operacional, e cada atualização o sistema operacional pega um pouco da memória. Então, se o seu telefone tem 32, sei lá, 14 já é do sistema operacional, atualizou 15 já é do sistema operacional, ou mais. Então, o que é que você vai conseguir salvar? Qual foto? Qual programa? Você tem 2 ou 3 programas. E 128 não. 128 de memória, você tem uma memória com folga, porque vai suportar as atualizações do sistema operacional, seja qual for, Android ou iOS, e também a atualização dos programas, porque de tempos em tempos os programas são atualizados automaticamente, e cada vez que o programa atualiza, ele exige mais da memória. Então, se você comprar um telefone, por exemplo, 64 GB, tem muita gente que procura 64 GB. Você comprou porque a diferença para um de 128 é R$200, né? R$200. Daqui a 6 meses, seu telefone não está conseguindo salvar uma foto. Seu telefone, uma cliente falou comigo que o telefone dela não está conseguindo enviar áudio no WhatsApp porque está cheio. Eu perguntei qual que é a memória do seu telefone. 64 GB. Entendeu? Então, assim, é uma economia que você faz, em vez de comprar um telefone de 128 GB, comprar um de 64, que em pouco tempo você vai arrepender. O que eu falo, o que eu oriento os nossos clientes, e o que eu estou orientando todo mundo aqui agora. A diferença é R$200.
Você não tem esse dinheiro agora, beleza, a gente não pode fazer sacrifício, não pode colocar o pé onde a gente não alcança. Espera um mês, espera 2 meses, porque aí você vai comprar um telefone de 128, que é a nossa indicação. A Investda Importados não trabalha com telefone abaixo de 128, só iPhone, que a gente vai trazer alguns iPhones que a pedidos de 64, mas Android, a gente não tem nenhum Android, não aconselha ter Android de 64 GB, tem que ser 128, entendeu? Então não tenha, espera, porque se você comprar um telefone de menos de 128 de memória de armazenamento, que é a memória ROM, em 6 meses, nos programas atuais, nas atualizações que são muito exigentes de memória, as câmeras hoje são muito boas. Então você tira uma foto hoje, ela exige muito espaço. Em pouquíssimo tempo você vai ter que trocar de telefone e é uma economia desnecessária, é uma economia que não compensa. Então, segue o nosso conselho, segue o conselho da Investda Importados. Você vai trocar de telefone? Compre um telefone de 128 GB. Ok? Valeu, galera. Compartilha. Você gostou? Gostou da nossa indicação? Compartilha com seu colega. Deixa aí nos comentários. Beleza? Tamo junto.